Imperfeição. Quem dita o seu jeito perfeito de ser? Quem disse que isso que você tem é imperfeito? Que você não é perfeita nisso que está fazendo, ou você não se sente perfeita ou perfeito na execução de uma tarefa, no jeito de ser, no jeito de falar, no jeito de trabalhar, no jeito de amar. Quem são as pessoas que ditam pra gente as regras de como a gente deve viver, de como a gente deve se comportar e inclusive ditam as regras daquilo que é melhor para a nossa vida? É muito interessante pensar sobre isso, porque somente quem vive a nossa vida é que teria condições de poder entender se de alguma forma existe alguma suposta imperfeição. E se ela existisse, essa suposta imperfeição existir na nossa vida, certamente cada uma dessas supostas, entre aspas aí, imperfeições, tem uma história para contar. Cada cicatriz que a gente carrega tem uma história para contar. Cada dor que a gente sente tem uma grande história para contar. Então, quem dita o nosso jeito perfeito de ser? Quem são essas pessoas? Quais são esses discursos que a gente ouve e que Foucault nos faz uma observação muito interessante? Os discursos estão por aí e eles só têm efeito de verdade sobre nós, os discursos só têm poder de verdade quando eles têm um efeito sobre nós, no sentido de nos subjetivar. Então, os discursos existem, mas eles só exercem efeito sobre nós, sobre o nosso jeito de agir, sobre a condução da nossa vida, quando nós aceitamos esses discursos como sendo verdadeiros. Então, só tem efeito sobre mim aquilo que eu acatei, aquilo que eu entendi como verdade e dei poder para esse discurso, dei poder para essa fala, dei poder para esse dito, dei poder para esse jeito que está sendo colocado como ideal para minha vida. Então, quando a gente pensa nesse tema da imperfeição, inclusive foi muito interessante porque eu estava tomando um café, foi me servido um cafezinho e nesse cafezinho, nessa xícara de café estava escrito imperfeito. Eu achei muito interessante, né? Existe até um livro que se chama Coragem de Ser Imperfeito, fala muito sobre essa questão da vulnerabilidade, mas aqui trazendo essa ideia da imperfeição. Quem que diz, né? Quem são as pessoas que de repente estão colocando esse carimbo de imperfeito e esse carimbo de imperfeito ele vem em vários momentos da nossa vida. Eu lembro que quando mais nova, às vezes o próprio espelho colocava esse carimbo de imperfeito. E agora analisando, depois de falar isso agora aqui nesse segundo, eu fico me dando conta e tenho que confessar que de fato eu acredito que ainda o espelho coloque carimbos de imperfeições em mim, quando eu vejo algumas coisas que eu entendo ali que talvez não estejam, enfim, tão alinhadas quanto eu gostaria, embora eu precise me dar conta que será que sou eu que não gostaria ou será que atualmente para pessoas da minha idade essas rugas que talvez ali estejam não sejam bem vistas e talvez existam discursos poderosos nesse sentido, discursos com um potencial fortíssimo de conduzir as nossas condutas, porque a gente acaba muitas vezes entendendo eles como discursos verdadeiros que atuam fortemente conduzindo o nosso agir, as nossas práticas. Então, mesmo quando a gente se dá conta de que algumas coisas, algumas falas, alguns discursos têm esse poder de ir lá e falar, olha, aqui está imperfeito em você, isso está imperfeito em você, essa atitude está imperfeita. Eu acho que vale a pena a gente questionar
se realmente isso que está sendo usado, né? Ou essa pessoa que está usando este carimbo, ou esse discurso que está vindo com esse carimbo na mão para nos colocar essa marca de imperfeitos, realmente está validado para fazer isso. E quem será que estaria validado para fazer isso? E que nós também possamos entender que nós mesmos não estamos validados para ficar fazendo isso com a gente, né? Conosco, de ficar se colocando esse carimbo de imperfeito. Eu acho que a gente precisa respeitar, não é? A nossa história, o nosso jeito, as nossas supostas imperfeições, porque até essa palavra pode ser questionada, não é? Um abraço a todos. Beijos.